Tinham placas nas lojas bem claramente dizendo judeus não entram aqui, os judeus isso, judeus aquilo. Hoje em dia, se tu botar uma placa na entrada do teu restaurante e dizer judeus não são bem-vindos, vira um escândalo. Mas teve político brasileiro sugerindo isso aqui, você soube, né? Pois é. De não comprar coisas de judeus. De judeus ou de israelenses? E agora, hein? Então, o que muita gente... Tu pode fazer aí a pesquisa pra gente? Pesquisa. Mas o que muita gente diz, não, eu não odeio os judeus, eu odeio os sionistas. Mas daí tu pergunta pra eles, tu acha que Israel tem direito de existir? Daí eles vão dizer, não, Israel não tem direito de existir. Ok. Que outro estado do mundo tu acredita que não tenha direito de existir? Ah, nenhum? Tu acredita que o único estado judaico do mundo é o único estado do mundo que não tem direito de existir? Eu acho que a gente tem aqui a resposta muito clara. Porque, infelizmente, há muitos conflitos atuais no Oriente Médio. A gente está vendo um massacre na Síria. Para quem não está acompanhando, o pessoal tem que acompanhar o que está acontecendo dentro da Síria. Massacres. Houve um massacre no hospital, no sul da Síria. O pessoal... beduínos ligados ao Julani entraram no hospital e começaram a massacrar todo mundo, mataram todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os pacientes, todas as famílias. Eles simplesmente entraram no hospital e mataram até a última pessoa e saíram. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que estavam dentro desse hospital eram drusos, que é outra etno-religião que existe na Síria. E quem estava fazendo o massacre eram muçulmanos sunitas ligados ao Julani, que era ligado a grupos terroristas. Então a gente está vendo massacres acontecendo na Síria, crianças morrendo de fome há muitos anos no Iêmen. A gente está vendo o que está acontecendo no Irã, um governo terrorista governando, aterrorizando sua própria população. A gente está vendo o tráfico humano de escravos na Líbia. A gente está vendo tanta coisa terrível no Oriente Médio. Mas, para quem não tem uma lágrima para chorar para as crianças do Iêmen, mas enche a boca para falar mal de Israel, eu acho que a pessoa ou está mal intencionada e tem uma raiz antissemita dentro dela, ou ela é mal informada. Porque não é possível. Não é possível que o único conflito que se fale dessa maneira é Israel. E me dói ver, porque eu moro lá, eu sei qual é a realidade, eu trabalho dentro de Israel, mas eu também trabalho dentro da autoridade palestina. Eu levo o trabalho para a autoridade palestina e é parte do que eu faço. Quando eu levo os grupos para Israel, eu levo eles para Israel e para a autoridade palestina. Que é Belém? Belém e Jericó, principalmente, são as duas cidades que a gente vai. E a gente faz questão de levar os grupos para almoçar em restaurantes lá, que são de palestinos. Quando eu entro em Belém, eu faço questão de pegar um guia cristão de Belém e eu deixo ele guiar a tarde o meu grupo. Eu não preciso dar trabalho para ele, eu poderia guiar sozinha, mas eu faço questão de trazer mais uma pessoa para minha equipe que seja local para dizer, olha, eu tô entrando aqui, eu quero dar trabalho para vocês. Eu deixo eles fazerem compras lá para apoiarem a economia local. Então, quando essas pessoas enchem a boca para falar mal de Israel e apoiar a Palestina, eu quero saber o que eles estão fazendo para realmente apoiar os palestinos. Porque se vocês querem apoiar os palestinos, tem 1 milhão de coisas que se pode fazer. A única coisa que não se deve fazer é apoiar terrorista, que é o Hamas. Você achou? Achei. Ele fala boicote Posso falar? Claro. O Genuíno. Ele fala do PT, né? boicote a empresas de judeus. É de judeus. E aí tu vê como o antisionismo e o antissemitismo é a mesma coisa. Deve ter sido uma falha de fala dele, porque ele estava com certeza... Porque as pessoas misturam tudo isso. Porque quando a gente vê esse antisionismo, na realidade, as pessoas falando de antisionismo, o nosso problema é com Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Nosso problema é a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas. O nosso problema é a questão palestina. Então, por que vocês estão tacando fogo em sinagogas na Austrália? Teve várias sinagogas na Austrália que foram incendiadas. Porque... Então, o problema de vocês não é com Israel, o problema de vocês é com judeus. Porque sinagoga é coisa judaica. Não são sinagogas que têm nenhuma relação direta com Israel, a não ser que Israel é um país de maioria judaica e essas sinagogas são judaicas. Mas é a mesma lógica de dizer, os Estados Unidos sofreram um atentado do 9 de setembro pela Al-Qaeda e na França agora é tacar fogo em mesquita e dizer, não, vocês são muçulmanos, vocês estão ligados à Al-Qaeda também. Quer dizer, as pessoas misturam tudo e realmente me dói muito ver essas pessoas, porque eles seriam os primeiros a estarem na lista de tomar tiro que nem a gente. Porque, por exemplo, a gente vê muito o movimento LGBT apoiando a causa palestina. A pena de morte
dentro de Gaza, a pena oficial para quem pertence à comunidade LGBT, principalmente quem é gay, é atirar de um edifício. Essa é a pena. Se eles descobrem um homem tendo uma relação com outro homem, eles pegam os dois, levam até o edifício, atiram de cima, jogam para baixo e depois amarram os corpos deles em carros e saem viajando pela faixa de Gaza para todo mundo ver o que acontece. Até não sobrar quase gente no final dessa viagem. E aí tu pergunta, teu ódio a Israel e teu ódio aos judeus é tão grande a ponto de tu apoiar uma pessoa que gostaria de te matar? Tu pode ser crítico a Israel. Não tem problema nenhum. Eu tenho minhas críticas também a Israel. Mas no momento que tu vê pessoas aqui em São Paulo usando camiseta do Sinuar e levando a bandeira do Hamas, tu olha e diz, tem alguma coisa muito errada com essas pessoas. E eu não sei se é má fé, não sei se é desinformação, não sei se é ódio enraizado, mas alguma coisa errada tem. Tem uma pergunta sobre esse assunto antes da gente falar de outras coisas? O Carlos Mendes, ele fala assim, Aline, qual foi a maior mudança que você percebeu no discurso antissemita nos últimos anos? E eu queria acrescentar também se as redes sociais, elas fizeram isso se tornar maior, se você sente isso de agora de uma forma um pouco mais pesada, né? Porque, na teoria, a pessoa tá atrás de um teclado, ela não falaria o que ela falaria se te encontrasse na frente. Então, ela se sente mais protegida, né? Então, o antissemitismo sempre existiu. Eu cresci em Porto Alegre, dentro da comunidade judaica, e eu cresci. Desde que eu cresci, me ensinaram a me proteger. Se te perguntar a história judia, tu diz que não. Se tu não sabe quem é a pessoa. Tu não anda de jeito nenhum de camiseta escrita em hebraico na rua. Andar com bandeira de Israel de jeito nenhum. Quer dizer, a gente sempre aprendeu a se proteger dentro da comunidade. E sempre, todos esses anos, até o início da guerra, quando eu falava isso para alguém que não é da comunidade judaica, me diziam, isso é mania de perseguição de judeu. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu digo, não é mania de perseguição. Eu tenho amigos de infância que foram esfaqueados em Porto Alegre por terem saído de kippá na rua. Não é perseguição, não é mania de perseguição. É perseguição, não é mania de perseguição. Quer dizer, a gente cresceu com isso, mas isso não era uma coisa explícita, porque era feio dizer que tu odeia judeu. É feio, mas a gente sempre soube que houve isso. Tem um movimento neonazista no Rio Grande do Sul desde sempre. Quer dizer, isso sempre existiu. Digo desde sempre, desde que eu me entendo por gente, isso existiu. Mas a mudança desses últimos anos é que agora as pessoas não precisam mais esconder que são antissemitas. Basta elas dizerem que são antisionistas. Então, os antissemitas que estavam dentro do armário saíram com a bandeira de antisionista. E ser antisionista não é feio. Tu vai dizer, sou anti isso, sou anti aquilo, sou anticolonialismo, anti-genocídio, A pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas ela está tirando isso do armário, usando essa nova bandeira e realmente funciona. Então, essa é a grande diferença. E eu acho que as redes sociais realmente ajudaram isso. Porque no momento que tu vê pessoas fazendo manifestações antissemitas, antisionistas e nada acontecendo com ela, ao contrário, elas sendo aplaudidas, isso só incentiva. Muita gente também tá na moda do movimento palestino. Outra vez, eu não acredito que ser pró-Palestina é algo errado, ao contrário, eu acredito que os palestinos sim precisam de ajuda, mas muita gente entrou na onda e na modinha de ser pró-palestino só porque é bonito, apesar de as pessoas não terem a menor ideia do que se trata. E aí a gente tá vendo, eu viajo aqui em São Paulo, eu vejo pichação, Palestina livre, Palestina do Rio ao Mar, tu vê isso e quer dizer, é uma coisa muito mais explícita e as redes sociais transformam isso e também as redes sociais ajudam muito na propagação de fake news. Porque a mídia não é amiga de Israel, nunca foi, ao contrário, o que eu vejo que a grande mídia que fala sobre Israel é um absurdo, é uma manipulação da verdade. Mas então as redes sociais permitem duas coisas. Uma, que a verdade seja dita, mas também permitem que mentiras sem pé nem cabeça sejam divulgadas. E esse é um problema também, porque as pessoas que já têm uma propensão a odiar os judeus, a odiar Israel, elas agora leem uma matéria e dizem, uma médica, seus 9 filhos foram mortos em Gaza. E aí a pessoa, daí isso aumenta o ódio, só que a pessoa não vai descobrir que depois de 2 semanas foi descoberto que tudo isso era fake e que não realmente isso tinha acontecido. E aí tu olha e diz, ok, mas a pessoa não vai ouvir isso. A pessoa já vai estar na próxima matéria falando mal de Israel e falando disso e falando daquilo. E isso alimenta esse antissemitismo de uma maneira muito louca.